Tem um outro movimento que está sendo preparado pela oposição para obstruir, atrapalhar a agenda econômica do governo Lula no Congresso. Essa última tentativa foi desarticulada por Arthur Lira, que colocou em votação um projeto de interesse do agronegócio. Tem bancada gigantesca que vem puxando o coro contra as decisões do STF. Então, na última semana, a gente acompanhou o Congresso querendo fazer algumas obstruções. Aí, o presidente da Câmara foi lá e colocou justamente uma proposta em que eles não poderiam obstruir, porque tinha interesse do agronegócio. Só que agora eles querem preparar um outro movimento para falar, olha, beleza, você conseguiu dar o pinote ali, mas a gente não desistiu, porque a gente quer que cada vez mais o Supremo Tribunal Federal se afaste de decisões que devem ser discutidas aqui. Esse movimento para vocês pode ter força dessa vez, hein, Alan Gani? Pode, porque você está ali lidando com uma bancada que é muito organizada, muito poderosa economicamente, que é a bancada do agronegócio. Imagine se o agronegócio para nesse país, né? Parou. O Brasil representa 27,5% aí do PIB brasileiro. Você tem também a bancada evangélica, que é muito organizada e que também é muito expressiva em votos, e a própria bancada da bala, né? Então é conhecida como a bancada BBB. Acho legítimo esse movimento que o Congresso Nacional, ou alas do Congresso Nacional, tem feito justamente para frear esse ativismo judicial do Supremo, que neste atual momento, Evandro, interessa muito ao governo federal. Por quê? Porque as pautas impopulares das quais o governo defende, como, por exemplo, legalização do aborto, descriminalização das drogas, revisão do marco temporal, imposto sindical, quem está decidindo é o Supremo Tribunal Federal. E assim o Poder Executivo não se suja, entre aspas, perante a população. Piperno, você acha que essa obstrução na agenda econômica, porque a gente estava falando de projetos que até então era de interesse de líderes que fazem parte desse movimento aí que quer obstrução. Mas agora a gente está falando de algumas pautas importantes para o governo, como, por exemplo, a taxação de offshores, que deve passar e que, inclusive, poderia ser obstruída por esse movimento. Agora, isso deve chamar a atenção da presidência da Casa? Evandro, desde quando no Brasil é fácil mexer, por exemplo, com esse micropúblico aí, representado pelos donos dessas offshores? Eles têm vários defensores, inclusive em todos os canais que você possa imaginar. Eu digo não canais exclusivamente de comunicação, mas de expressão na sociedade, né? Então, veja, para você fazer com que o governo deixe de cobrar imposto de renda de quem recebe 1,6 salário mínimo por mês, uma excrescência que durou até outro dia, isso aí é uma queda de braço, é uma guerra imensa, porque o governo é gastador e tal, né? Mas para taxar esse micropúblico bilionário, aí realmente é uma dificuldade. E aí, veja, eu já falei que sou fã do agronegócio, tenho inclusive familiares que atuam nessa atividade, tanto como trabalhadores como proprietários. Então, tenho admiração, né, por tudo que eles produzem, pelas riquezas geradas, especialmente nos últimos anos, por aproveitarem bem, inclusive, os incentivos que o governo propicia e tal, os governos. Mas me chama a atenção uma coisa. Esse público, ele, na verdade, não é exatamente a maioria da população brasileira. Né? A gente está falando, se a gente pegar o conjunto dos mais de 200 milhões... A gente está falando de força econômica, mas não populacional. Uma força econômica imensa, mas do ponto de vista populacional, não. Aí eu fico imaginando o seguinte, como é que esse público consegue, por exemplo, eleger os tais 300 e tantos representantes que a Frente Parlamentar da Agricultura esteve? Como é que, veja, um público tão reduzido do ponto de vista populacional consegue eleger mais de 60% do Mas você não está levando em conta também a questão rural aqui no país? Porque a gente está falando de municípios, por exemplo, e estados que são especificamente rurais. Não, perfeito. Só que assim, isso não vai fazer... Até mesmo aqui no estado de São Paulo. Muita gente é eleita porque trabalha com agronegócio no interior de São Paulo, por exemplo. Mas isso não vai chegar, por exemplo, a 10, vai estourando 20% da população brasileira. E como pode ter essa super representação? É isso que o eleitor tem que começar a discutir. Fala, Segré. Quer acrescentar algo, Davi? Não, eu vou explicar primeiro qual é que é o sistema eleitoral para entender por que isso acontece. O sistema eleitoral no Brasil
não existe o voto distrital. Se tivesse voto distrital no Brasil, você pega o estado, você divide em distritos do mesmo tamanho. Se isso ocorresse, o voto da cidade teria um peso maior do que o voto do interior. Como não existe o voto distrital, na verdade a campanha para deputado federal é igual de governador, senador, o cara sai pelo estado atrás de voto, o peso rural acaba sendo sim maior do que o peso do voto urbano. Então essa é a primeira coisa, melhor organizado lá. Segunda coisa, que a Frente Parlamentar da Agricultura não defende só o interesse do agro. É uma frente que existe para defender os interesses do agro, mas muita gente da Frente Parlamentar da Agricultura está em outras bancadas. E é normal, porque o cidadão não é só isso. Então, não é só uma bancada do agro. Então, isso reflete o sistema eleitoral e reflete também essa história de que o sujeito que defende o agro não defende apenas o agro, mas outros interesses que interessam ao agronegócio. Você tocou no ponto crucial. O nosso sistema eleitoral ele tem muitas anomalias. Aí ele permite isso, que um grupo menor de pessoas, porém mais organizado, consiga ter uma representatividade desproporcional no Congresso. E Segré, fala aí. Bem-vindo à vida. Você não indicou ao Tarcísio? Bem-vindo à vida. Isso é a vida. Claro. Quem se organiza melhor sobrevive mais fácil. Mas isso tem a ver também com outra questão que é a pauta política hoje. Hoje observamos que o Congresso está muito preocupado com obstruir o atropelamento que muitos consideramos tem o STF em relação a pautas legislativas. Mas das atribuições do Congresso é legislar para melhorar a vida dos cidadãos. Isso, quando você tem um dia de 24 horas e você ocupa a metade do seu dia de trabalho, que no caso do político é bastante restrito, né? Porque segunda não trabalha e sexta também não. Então temos terça, quarta e quinta. Já são 2 dias a menos que qualquer um de nós trabalha e os deputados e senadores não, pelo menos no plenário, para não ser injusto com muitos deles. E aí você vê que parte desses 3 dias são destinados a obstruir ou a negociar ou a colocar. E a pauta? E as leis que deveriam melhorar a vida de todos nós, humildes e simples cidadãos? Aonde que fica? E essa é a questão mais preocupante. Está cada um defendendo o seu território. Mas quem defende a gente? Essa é a única dúvida.